Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e saiba que aqui você encontrará a história da humanidade sendo contada de maneira que você nunca viu, com base nos mais modernos estudos que envolvem a ciência de vanguarda e o conhecimento herdado das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você gosta desses assuntos, eu recomendo a leitura do meu livro, A Saga Humana, que apresenta um conteúdo bastante consistente e diferente de tudo que você já viu, correlacionando arqueologia, história, linguística, genética de populações, religiões comparadas e muito mais. Como de costume, eu vou deixar no início da descrição do vídeo o link para o meu livro, o link para o meu blog, bem como a bibliografia dos temas tratados nesse vídeo. Então, vamos logo para o vídeo da semana, que já começa onde terminou o vídeo anterior, justamente no início da Era de Gêmeos, em meados do Neolítico, numa época em que a Revolução Agrícola tinha acabado de chegar ao Vale do Nilo, ao Vale do Indo e à Europa. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando seu like, porque eu garanto que você não vai se arrepender. A irradiação da agricultura a partir do Oriente Médio. A Revolução Agrícola, surgida no Oriente Médio por volta de 11.000 AEC, irradiou durante os milênios seguintes para as regiões vizinhas da massa de terras composta pela Eurásia e África. Como uma pedra que cai na água e irradia uma onda de expansão, as regiões ao redor dessas áreas foram, na sequência, também absorvendo as novas práticas agrícolas. Essa onda irradiada a partir do crescente fértil viria a alcançar a África subsaariana só por volta de 5.000 AEC, e o sul da Península Ibérica e o norte da Europa em torno de 4.700 AEC. Mas o avanço da irradiação da cultura neolítica a partir do norte do crescente fértil era lento, principalmente sobre território europeu, que no início do período neolítico possuía 80% do seu território coberto por florestas. Derrubar essas florestas com machados de pedras e depois limpar o terreno com fogueiras a fim de preservar áreas de pastagens ou plantios era uma tarefa muito mais difícil do que simplesmente caçar e coletar. Por isso, mesmo após milênios depois do início do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, muitos vilarejos da Europa ainda se dedicariam mais às atividades de coleta e caça do que às novas fontes de obtenção de alimentos. O crescente fértil em 6.300 AEC. Na região do crescente fértil, por volta de 6.300 AEC, o Levante testemunhou o florescimento de Damasco como uma comunidade sedentária, a qual figura hoje, ao lado de Jericó, como uma das cidades mais antigas continuamente habitadas pelo homem. Hoje capital da Síria, Damasco possui os mais antigos vestígios arqueológicos de habitação, datados em torno de 9.000 AEC, numa época em que a região abrigava apenas acampamentos temporários. Mas nessa época de 6.300 AEC, Damasco surgia como uma pequena vila típica da cultura neolítica cerâmica, em um ponto estratégico do caminho que conectava os emergentes assentamentos do Vale do Nilo aos crescentes assentamentos da Mesopotâmia. Junto com Jericó, Damasco funcionava como um entreposto de ideias e de experiências entre essas duas regiões. Nessa época, a maioria das populações humanas do crescente fértil ainda era composta de grupos de caçadores-coletores nômades. Mas entre os assentamentos humanos que já existiam, a maior parte deles consistia de pequenas aldeias estabelecidas próximas às margens de rios, onde era mais fácil cultivar sementes e matar as sedes dos habitantes e dos rebanhos. Enquanto a pequena vila de Damasco surgia no Levante, as práticas agrícolas e de criação de rebanhos se expandiam para as regiões além do crescente fértil. Evidências sugerem que diferentes espécies de animais já estavam sendo domesticadas em regiões como a Anatólia, a ilha de Creta, o interior do continente europeu e os Montes Zagros.
a Mesopotâmia no alvorecer do sexto milênio AEC. No norte da Mesopotâmia, em algum momento próximo a 6000 AEC, florescia a cultura Halaf, a segunda das três culturas que se fundiriam para dar origem à cultura Ubaide, a qual se liga ao surgimento da Suméria. Da mesma forma que a cultura Mergah a Harappa, que a cultura Nakada ao Egito e a cultura Samara aos arianos. A cultura Halaf figurava como uma das culturas mais desenvolvidas e marcantes do seu tempo, caracterizada por cerâmicas elegantemente pintadas e pela arquitetura de construções arredondadas. Ela era formada por pastores nômades que cuidavam dos seus rebanhos de ovelhas e cabras e que faziam uso de tendas negras. Enquanto na região do Crescente Fértil floresciam novos assentamentos e novas culturas no início do sexto milênio EC, Çatalhöyük, que até poucos séculos atrás era uma verdadeira metrópole neolítica, nessa época seguia em sentido contrário. No alvorecer do sexto milênio AEC, o local já era uma vila em franco declínio. Seu abandono era iminente, de forma que ela seria totalmente esvaziada na sequência dos próximos 3 séculos. A região do Nilo, no alvorecer do sexto milênio AEC. No alvorecer do sexto milênio AEC, o delta do Nilo era uma região povoada de assentamentos da cultura neolítica, ainda sem produção de cerâmica, a qual só seria introduzida cerca de 5 séculos mais tarde. Essas comunidades eram habitadas pelos descendentes dos natufianos, os quais também habitavam em pequenos assentamentos localizados ao longo do curso do Vale do Nilo, ao sul. Em ambas as regiões, no delta e no Vale do Nilo, havia uma série de culturas diferentes, as quais começavam a desenvolver um firme controle sobre as práticas agrícolas e de criação de rebanhos. Nessas duas regiões, a multiplicação dos assentamentos pavimentava o caminho para que a urbanização e os valores civilizacionais pudessem ser introduzidos já no início do próximo milênio. As práticas neolíticas avançavam a passos largos nesses assentamentos. A Europa no alvorecer do sexto milênio AEC. Pesquisas genéticas indicam que foi por volta do sexto milênio AEC que os europeus, até então de pele escura, começaram a ter a pele despigmentada. Nessa época, houve uma intensificação da fusão genética entre os nativos europeus, descendentes do paleolítico homem de Cro-Magno, cultuadores da deusa-mãe, e os portadores da cultura neolítica, vindos da Anatólia, cultuadores do deus-pai. Os nativos europeus, que também tinham ancestralidade neandertal, se misturaram geneticamente e socialmente aos proto-arianos castanhos recém-assentados no Vale do Danúbio, dando origem a indivíduos ruivos e de olhos castanhos na região central da Europa. Os tímidos europeus ruivos, nativos do centro do continente, se esconderiam nas florestas quando, alguns séculos mais tarde, a primeira onda de proto-arianos chegaria ao sul da Alemanha, região onde se encontra o início do curso do Danúbio. Dessa fusão surgiria mais tarde os celtas. Na medida em que os grupos proto-arianos avançavam para o interior do continente europeu, os assentamentos permanentes com construções de pedras, algumas vezes semi-enterradas no solo, iam surgindo cada vez mais a oeste. E como consequência direta do surgimento dessa primeira geração de assentamentos permanentes, iam surgindo os valores complexos de caráter social, religioso e artístico. A interação entre os diferentes grupos humanos em território europeu se dava de maneira pacífica e colaborativa, envolvendo a transmissão de conhecimento e troca de valores. Como consequência, começaram a brotar boas práticas agrícolas e comunitárias que mais tarde levariam a região à estabilidade material e social, de forma que a futura civilização do Vale do Danúbio viria a figurar entre as culturas mais avançadas do mundo, 2 milênios mais tarde. O domínio sobre o uso dos fornos no alvorecer do sexto milênio AEC. O surgimento das primeiras produções de cerâmica no Crescente Fértil
representou um impacto tão profundo no estilo de vida das comunidades da região que sua introdução define o início do período neolítico. Muito embora vasos feitos à mão e cozidos ao sol ou ao forno não tivessem utilidade para os povos nômades por estarem em constante movimento, eles eram um importante utensílio nos assentamentos neolíticos do Crescente Fértil. Eles eram muito úteis sob diversos aspectos. Os vasos eram preciosos para cozinhar ou armazenar água. Uma população sedentária teria tido a oportunidade de criar novas opções no cardápio de comidas e bebidas. O homem já dominava a produção do pão desde o início do Mesolítico, mas, em algum momento do Neolítico, por volta de 6000 AEC, no Oriente Médio, alguém esqueceu uma massa de pão ou um punhado de grãos dentro de um vaso de cerâmica cheio de água. Houve uma natural fermentação espontânea dos cereais ou da massa de pão, e o homem criou assim, por acidente, a cerveja. Mas isso só aconteceu porque a cerâmica havia sido desenvolvida. Uma sociedade que cozinhasse sua carne em vasos, ao invés de assá-la em fogueiras, teria maior chance de apreciar o uso de sal. Não por acaso, o sal tornou-se um dos mais antigos itens de escambo. Outros empregos para vasos de cerâmica era a realização de batuques em cerimônias ou o uso para gerar iluminação, uma vez que eles eram úteis para a queima de combustíveis. Geralmente, competia às mulheres a tarefa de produzir as cerâmicas. Elas, portanto, acabaram envolvidas com a produção do item que se tornaria a principal indústria de manufatura na segunda metade do período neolítico. A América do Sul no alvorecer do sexto milênio AEC. Nessa mesma época de início de sexto milênio AEC, mas do outro lado do mundo, no continente sul-americano, começavam a surgir as primeiras práticas de uma incipiente atividade agrícola. Isso aconteceu nas regiões andinas próximas ao lago Titicaca, onde hoje se encontram os limites entre o Peru e Bolívia, e onde mais tarde floresceriam as cidades de Pumapunco, Tiahuanaco, Cusco, Machu Picchu e o posterior Império Inca. Na sequência dos milênios, a cultura neolítica se expandiria para o outro lado dos Andes e alcançaria regiões onde hoje se localiza o Brasil. Dessa expansão para a região amazônica brasileira surgiriam os povos tupis, guaranis e caraíbas, entre outros. Mas, por volta de 6000 AEC, a América do Sul se juntava ao rol das seletas 5 regiões do planeta onde a agricultura havia surgido de maneira espontânea até então. A região da futura Suméria, por volta de 5700 AEC. Logo após o surgimento da Revolução Neolítica na América do Sul, já por volta de 5700 AEC, surgia nas regiões centrais da Mesopotâmia a cultura samarra. Esta era a terceira cultura envolvida com o iminente surgimento dos sumérios. A cultura samarra viria a se fundir genética e socialmente com as culturas Hassuna e Halaf, dando origem à cultura Ubaide, coisa que ainda demoraria 2 séculos para acontecer. A cultura samarra chegou vindo das terras mais ao sul, incorporando uma excepcional adaptação às condições ribeirinhas. Dada a abundância de cursos d'água presentes nas regiões de onde vieram, os grupos da cultura samarra desenvolveram eficientes práticas de construção de canais. Os cientistas desconfiam que esses grupos descendiam de povos que vieram das margens orientais da Península Arábica, antes delas terem sido inundadas ao fim do último período glacial. Em sendo verdade essa hipótese, pode ser que hajam laços que associem os ancestrais dos grupos da cultura samarra aos ancestrais dos semitas que, segundo o entendimento da maioria dos cientistas, também vieram das regiões mais ao sul da Península Arábica, mas a partir da margem ocidental. De qualquer forma, os grupos de cultura samarra eram compostos por pescadores e caçadores que viviam nas regiões pantanosas ao sul da Mesopotâmia, em casas de junco construídas sobre ilhas flutuantes. A hipótese do dilúvio do Mar Negro, 5600 AEC.
Na sequência da passagem do tempo, já por volta de 5600 AEC, teria ocorrido o que ficou conhecido como o Dilúvio do Mar Negro, quando o istmo que unia o lado europeu ao lado asiático teria se rompido, fazendo com que o mar Mediterrâneo invadisse e inundasse o que até então era apenas um lago interno de água doce. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo ou se bateu alguma dúvida, manifesta aí nos comentários. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva e engrosse você também a nossa crescente fileira de membros. E não se esqueça que tem mais conteúdos nas playlists do canal, no meu blog e no meu livro, A Saga Humana, que está à venda na Amazon e em outros pontos da internet. Eu vou deixar os links para o livro e para o blog bem no início da descrição do vídeo. Me siga no Insta, me acompanhe no Face, acesse meu blog, leia o meu livro, assista aos vídeos e certifique-se de ter deixado o seu like. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente, um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning and I get the paper, I check the